Olá, gente, beleza? Professor Adriano Maza na área. Vamos iniciar agora um novo assunto, que é o assunto de funções, beleza? Então, funções, gente, o conceito de função, ele é um dos mais importantes da matemática, né? Ele ocupa um lugar de destaque em vários campos, por exemplo, nas ciências, né? É comum e conveniente usar função para expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc. Né? É comum a gente chamar a função de fórmula, tá bom? Para você ver mais ou menos o que a gente vai estudar. Então vamos lá, ó. Vamos começar aí. Então função, gente, a ideia de função ela está presente toda vez que a gente relaciona duas grandezas variáveis. Nossa, o que é grandeza? Então temos essa tabela aí, ó. Que você tem. Essa tabela ela relaciona o número de litros de gasolina comprados, né, com o preço a pagar por eles. Então, nessa coluna que você tem o número de litros e aqui o preço a pagar. Então, número de litros é uma grandeza e o preço a pagar é outra grandeza. E você observa que tem uma relação entre eles, ó, né? Você consegue pelo menos aqui, ó, 1 litro de gasolina, R$ 3. 2 litros, R$ 6. 3 litros, 9. 4 litros, R$ 12. Né? E aqui, para quebrar a sequência, eu pulei logo para 40. 40 litros, R$ 120. Como que é possível relacionar o preço com o litro? Porque a gente sabe que a relação entre preço e litro se dá por essa fórmula aqui, ó. É 3 vezes a quantidade de litros. Então, aqui, ó, eu poderia escrever assim, ó, nesse caso aqui, que o preço a pagar, ó, o preço, vou escrever bem bonitinho aqui, ó. O preço a pagar, né, ó, preço a pagar é igual 3 vezes o número de litros comprados, ó. 3 vezes o número de litros, ó. O número de litros comprados, vamos colocar aqui, ó. Né? Se eu quiser dar uma mudada aqui para ficar melhor, vai descrever tudo assim, eu poderia simplesmente vir aqui e dar uma resumida, ó. Preço é igual 3 vezes x, né? Chamar o número de litros de x, que é o que eu coloquei aqui, ó, e a relação do outro lado. Então, essa coisinha aqui, ó, é o que a gente chama de lei da função. Por que ela ficou com esse jeitão? Preço igual 3 vezes x. Porque o preço depende da quantidade de litros que eu comprar. Então, o preço ele é a variável dependente. O preço depende dos litros. Tranquilo? Então, isso daqui é uma função. Toda vez que você tiver duas grandezas e você vê, conseguir observar uma relação matemática entre elas, o nome dessa relação é função. Então, essa situação é uma função. Beleza? Vamos ver uma outra? Uma outra. Ó, aqui, nesse daqui, você tem a relação entre a medida de um lado de um quadrado e seu perímetro. Medida do lado L em centímetros é uma grandeza, aqui o perímetro é outra grandeza. Então vamos pensar o seguinte, ó. O que vem a ser perímetro? Então, você tem lá um quadrado aqui, eu vou desenhar aqui mais ou menos, né? Fazer aqui, ó, quadradinho aqui, né? Aí eu vou desenhar outra linha aqui, dizer mais ou menos, gente, ó. Não esquenta a cabeça se não ficar bem ali um quadrado. É só pra gente exemplificar, ó. Então tem ali, o que seria o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? Você tem um lado aqui, ó. Opa. Você tem um ladinho aqui, ó. Tem outro lado aqui.
Outro aqui. São todos iguais esses lados aí, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, ou 4 vezes o valor de um lado, né? Então, o perímetro aqui, ó, se você for analisar, é igual 4 vezes o valor L aí. Essa daqui é a minha lei da função. Tá aqui na minha tabela, ó. Se um lado medir 1 centímetro, quanto vale o perímetro? Aí põe aqui, ó. Aqui vai valer 1, 1, 1, 1. 4 vezes 1, 4. Se o lado mede 2 centímetros, 4 vezes 2, 8. Mide 2,5, 4 vezes 2,5, 10. Mide 3, 4 vezes 3, 12. Mide 4,1, 4 vezes 4,1, 16,4. Mide L, 4 vezes L, 4L. Beleza? Então, essa daqui é a minha lei da função. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo de função? Esse daqui, ó. Temos lá as duas grandezas, tempo e distância. Né? Aí, o que quer dizer? Vamos supor que você está com um carro lá, ó. Quando se passou meia hora, o carro percorreu 45 quilômetros. Após uma hora, ele percorreu 90 quilômetros. Após uma hora e meia, 135 quilômetros. Após 2 horas, 180 quilômetros. Aqui está a relação matemática. Ó. Após t horas, a relação é 90 vezes t. Ou seja, a distância percorrida pelo nosso amigo carro aí, né? Uma moto, sei lá, a distância vai ser igual 90 vezes o tempo que ele ficou. Se você colocar 1 no lugar do t, ó, 90 vezes 1, 90. Colocar meio, 90 vezes 0,5, 45. 90 vezes 2, 180. Então, essa daqui é a minha lei da função. Beleza. Os 3 casos aqui mostrados são funções. Agora, quando que não é uma função? Ah, então. A partir desses exemplos, a gente vai analisar o que tem de comum entre eles para a gente escrever a definição, né? E a notação disso aí. Então, observa aí, eu vou até voltar aqui mesmo, ó, que nos nossos 3 exemplos, em todos eles, nós tivemos um conjunto de saída, ó, aqui tem um conjunto desse lado, e um conjunto de chegada. Tem um conjunto de partida e um de chegada. Um de saída e um de chegada. Não é isso? E observa que é assim, ó, para cada número que eu uso aqui do litros, ele te leva a um único preço. Usando essa relação matemática aqui, essa lei da função, te leva a um único preço. Então, 2 litros vai te levar a pagar R$6. 3 litros vai pagar R$9. 4 litros vai pagar 12. E 40 vai pagar 120. X litros você vai pagar 3 vezes o valor X que você escolher. Então, aqui para cada número de litros que eu usar, sempre você vai ter uma única resposta, um único valor a pagar. Então, o número de litros ele te leva a um único preço. Vamos ver se nos outros também acontece? Vamos lá, ó. Aqui também, ó. Uma medida de lado te leva a um único valor de perímetro. Se o lado do quadrado for 1 centímetro, o perímetro vai ser 4 centímetros. Se o lado for 2, o perímetro vai ser 8. Se o lado for 12,5, o perímetro vai ser 10. Se o lado for 3, o perímetro vai ser 12. Se o lado for 4,1, o perímetro vai ser 16,4. Se o lado mide L, o perímetro é 4 vezes esse valor L. Então, para cada medida de lado, você tem um único valor de perímetro. Olha que incrível. Vamos ver um outro exemplo? No outro também, ó, se você usar meio, ele te leva a uma distância de 45. Se você andar durante 1 hora, ele te levou a 90. 1 hora e meia, 135. 2 horas, 180. T horas vai te levar a 90 vezes esse valor T aí que você escolheu. Então, qual que é a semelhança entre os dois? Vamos fazer o seguinte? Então, eu poderia escrever a nossa definição assim, ó, vamos lá.
Então vamos definir o que aconteceu aí, ó. Ó, definição. A gente observou a situação e agora nós vamos escrever a definição. Então, a definição você poderia pensar assim, ó, dados dois conjuntos, ó, A e B, um conjunto de partida e um de chegada, certo? Observe o seguinte, ó, você tem dois conjuntos, no nosso caso aqui eu tenho o conjunto desse lado aqui e um conjunto desse lado, ó, um de partida e um de chegada, ó. Então eu parti daqui e cheguei aqui usando essa fórmula. Eles não são vazios, então não pode ser vazio, beleza? Então aqui você tem um valor x desse lado e um valor y desse lado, vamos falar assim. Então o valor x aqui, ele te leva a um único valor y lá. Beleza? Então eu poderia escrever, ó, dados dois conjuntos A e B, não vazios, né? Não vazios. Então não pode ser vazio, senão não tem como se relacionar nada, né? Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função. Então podemos escrever, ó, uma função de A em B. Então, uma função de A em B, o que que é? É uma regra que indica como associar. Vamos dar uma subida aqui, ó. Que indica como associar cada elemento vou colocar elemento x que pertence a A, ou seja, cada elemento que pertence ao primeiro conjunto, a um único, hein? Isso é importante, a um único elemento y, vou colocar diferenciar, né, que pertence a B. Então, essa daqui é a nossa definição. Ó, a nossa definição de função. Então, para ser função, tem que acontecer isso daqui. Nossa, o português ficou difícil. Vamos voltar aqui, ó. Dados dois conjuntos A e B. Então, eu tenho um conjunto aqui. E tem outro conjunto aqui. O A e o B. Não vazios, ó. O A tem o meio, 1, 1,5, 2 e o T lá. O B eu tenho 45, 90, 135, 180 e o 90T. Beleza? Não está vazio. Uma função de A em B. Por que de A em B? Vou entrar com o A e vou chegar em B. Saindo daqui, vindo para cá. De A em B. Então, os números do conjunto A me levam até o conjunto B. Beleza? De A em B. É uma regra. O que é uma função? Vai ser uma regra que indica como associar cada elemento que está aqui com os que estão aqui, ó. Cada x aqui, ó, que pertence ao A, esse aqui é meu conjunto A, com cada y desse aqui que pertence ao conjunto B. E qual que é a regra? Essa daqui, ó. Então isso daqui eu posso chamar de função. Por quê? Porque ela me leva, ela associa cada um elemento desse lado a um único resultado. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, na hora que eu usei o 1, usando essa regra aqui, 90 vezes 1 só pode dar 90. Nunca que eu vou colocar o 1 naquela fórmula e vou chegar no 135 também. Impossível.
Se isso acontecer, não é função, certo? Então, para ser função, só pode sair uma flechinha de cada número. E todos os números têm que ter um resultado. Está escrito aqui, ó. A regra indica como associar cada elemento de A. Então, aqui não pode sobrar ninguém e tem que chegar numa resposta do outro lado. Vamos ver se nos outros aconteceu isso também. Aconteceu também, ó. E você tem o conjunto A aqui desse lado, ó. Dados dois conjuntos A e B, ó, o meu A aqui, e meu conjunto B aqui, ó. Vamos ver se isso daqui é mesmo uma função? É, ó. Cada elemento do A, cada elemento X aqui, ó, cada X que pertence a A, me levou a um único Y que pertence a B, ó. Ó. Quando eu coloco 1 aqui no lugar do L, 4 vezes 1 dá 4. Tem como 4 vezes 1 ser 8 também. Então isso daqui também se trata de uma função, né? Vamos ver o outro exemplo? O outro também, ó. Cada elemento desse aqui me levou a um único resultado. Então isso aqui também é uma função. Tranquilo, gente? Então essa daqui é a nossa definição de função. Dados dois conjuntos A e B, não vazios, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente a um único elemento pertencente a B. Beleza? Essa foi a aula de hoje, né? Conseguimos chegar na definição de função. Abraço, até a próxima!